Graça e paz em nome de Yeshua HaMashiach, nosso rei. Shabbat Shalom a todos. Hoje vamos fazer um vídeo que vamos falar sobre o reino do Mashiach. O reino do Mashiach e o trono do Mashiach. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo que vai nos ajudar bastante a entender sobre o reino milenar. E o que a Bíblia e os profetas falam sobre o reino do Mashiach. Hoje a gente percebe que nas religiões existe muita teologia sobre o que vai acontecer no milênio. Só que muitas vezes é desapercebido alguns detalhes que as escrituras deixam claro para nós, como por exemplo os profetas, né? Hoje o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre o reino do Messias, né? Vai ser nos céus ou vai ser na terra? Bom, posso garantir para vocês que, de acordo com as escrituras e os profetas, o reino do Messias ele é na terra, ok? E hoje nós vamos apresentar para vocês alguns versos bíblicos que mostram isso. E como um todo, as escrituras como um todo, ela vai sempre dar testemunho sobre isso. Então vamos iniciar a nossa leitura hoje. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver Lucas, vamos ver Isaías, vamos ver Zacarias e vamos ver também Apocalipse. A pergunta então é a seguinte: a promessa do reino de Jesus, do trono de Jesus, é para que lugar? Entende? Quando Deus ele promete para Abraão, Isaac e Jacó que haveria um descendente, quando ele promete para Davi que o descendente iria ser da sua linhagem, como que os patriarcas, também Davi, eles pensavam sobre isso? Será que eles imaginavam que esse descendente deles viria, morreria, depois iria para o céu e nunca mais voltaria? Este assunto está ligado também com a volta de Jesus, né? Porque é um assunto que é muito falado nas Escrituras. Jesus ele disse que ele iria voltar várias vezes. Os apóstolos pregaram isso várias vezes. E tem pessoas aí ensinando que Jesus ele não volta, né? Que Jesus Cristo foi para sempre, nunca mais vai voltar para a terra. Que o reino de Jesus é no céu, né? A grande maioria das religiões hoje ensinam isso, mas isso não é o que a Bíblia fala. Primeiro, para entendermos isso, precisamos entender aonde vai ser o trono do Senhor Jesus, o trono de Messias, né? Mashiach, Yeshua. Vamos ver isto em Lucas, nessa coluna que está mexendo aqui, tá vendo? Vocês estão vendo? Nessa coluna aqui, depois vocês podem pegar o texto para vocês lerem também. O texto é Lucas, capítulo 1, 30 e 31. E adiante, né? Vamos ler. Tá vendo? Mas o anjo lhe disse quem? Maria, né? Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Gente, aqui quem está falando é o anjo Gabriel, ok? A menos que o anjo Gabriel esteja errado, que eu creio que não está, veja só o que ele fala. O menino foi chamado de Jesus, ou Yeshua? Foi chamado, né? O menino será grande e será chamado Filho do Altíssimo? Sim, né? Então, até aí você concorda comigo, certo? Jesus, né? Yeshua, grande, Filho do Altíssimo. Agora, preste atenção aqui, olha. O Senhor, né? Quem que é o Senhor? O Senhor Deus, né? Lhe dará o trono de Davi. Dará o trono de Davi, seu pai. Dará o trono de Davi, seu pai. Então, a Bíblia é clara, queridos. Se não prestar atenção nos detalhes, a gente vai criar teologias furadas, entende? Aí você cria uma teologia porque você não entendeu bem o que Jesus Cristo falou lá no João capítulo 14,
João capítulo 14, que eu irei vos preparar um lugar, né? Jesus Cristo falou assim, vou embora e vou vos preparar um lugar, né? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Então, a pessoa já pega aquele texto isolado ali, sem levar em consideração todo o contexto bíblico, e já cria uma ilusão, né? Que Jesus Cristo está falando de uma esperança celestial. Não tem nada disso, gente. A Bíblia não está falando disso. Em lugar nenhum na Bíblia fala disso. Todas as vezes que falam disso, ou Jesus ou os apóstolos, você vai ver que está ligado com o corpo glorioso. Entendeu? Então esse lugar que Cristo vai preparar, um lugar para cada um, lugar na Bíblia, né, é morada, é corpo. Como lá no livro de João, capítulo 2, se eu não me engano, ou 3, lá Jesus Cristo falou assim, ó, derrube esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Aí depois fala assim, ó, ele estava falando do seu corpo. Então templo na Bíblia, lugar, morada, né, vestes, tudo isso representa corpo, corpo em que o ser habita, entende? O apóstolo Paulo em Coríntios, né, ele falou assim, né, no capítulo 5, 2 Coríntios 5, né, se essa casa que nós moramos hoje, ela se despedaçar, havemos de ter um edifício nos céus da parte de Deus. Ele não está dizendo que a casa é o corpo, entende? A casa é o corpo. Então, se o corpo se despedaçar, ou seja, se morrer o corpo aqui, Deus está preparando, Jesus está preparando um corpo novo nos céus. É isso que está falando. Ele não está falando da vida no céu ou na terra. Não é esse o ponto. Agora, o novo corpo que vai ser glorificado, ele está sendo preparado nos céus por Cristo. Cristo foi aos céus para preparar esse corpo. Ele volta. Apocalipse, né? Fala assim, olha, capítulo 21, né? Eis que venho e o salário ou o galardão está comigo e pagarei a cada um segundo as suas ações, né? E Isaías, que é um contraponto desse verso, fala que usa, né, falando sobre o Pai, né, mas usa o nome do Pai porque Jesus também usa esse nome, fala que Yod-Heh viria e pagaria a recompensa, ou seja, ele traria o galardão. Então, o fato dele ter ido para o céu, ele foi por quê? Porque ele tem preparado corpos, habitações, lugares. Lugares para quem? Para a igreja, para os santos, né? Que serão salvos, que serão ressuscitados e que serão transformados. Então ele volta para reinar na terra. E aí sim ele traz esses corpos. E quando ele traz esses corpos, ele ressuscita mortos. Quando a Bíblia fala das trombetas, o toque da trombeta, é o momento em que Cristo ressuscita pessoas em novos corpos, né? Os mortos ressuscitarão no corpo incorruptível, de acordo com o apóstolo Paulo, Shaul, e os vivos serão transformados. Essa transformação ocorre por quê? Porque Cristo vem com esses corpos e a pessoa é transformada, ele recebe um upgrade, digamos assim, uma transformação, uma metamorfose, ele terá um corpo incorruptível, um corpo físico incorruptível, o corpo que Jesus Cristo também hoje habita, um corpo físico incorruptível que pode andar nas águas, pode atravessar paredes, pode sumir, pode desaparecer, pode voar, pode fazer um monte de coisa, né? É o conceito dos super-heróis que nós vemos hoje. É para distrair, tá, gente? Esses seriados, filmes de super-heróis, eles contam uma verdade que existirá sim, né? Os glorificados, os que vencerão com Cristo, serão exatamente dessa forma. Terão o corpo, né, físico deles será ilimitado. Então eles poderão voar, poderão... O que Jesus Cristo fez, né, quando ele ressuscitou, nós também poderemos fazer. Um corpo de glória, ok? E é isso que as pessoas não entendem, né? Porque Jesus Cristo, ele comeu, ele bebeu, ele falou assim, toca aqui, olha, na ferida, e vê se um espírito tem corpo, tem carne e osso. Jesus falou isso, né? Então, gente, ele comeu, ele bebeu com os discípulos. Então, isso vai acontecer quando ele voltar. Em outra passagem, ele falou, né, que ele não comeria mais, beberia mais do produto da videira até que ele volte no reino. Desculpe, desligar aqui o telefone, né? Esqueci desse detalhe. Rapidamente, para não incomodar de novo, né?
Pronto, agora não incomoda mais. Então, aqui o texto foi claro, olha. Gabriel testemunha por meio de Maria, que está registrado nas Escrituras, que Deus ele dará o trono de Davi para Jesus. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Entende? Olha como é que o pensamento aqui cristão, genuíno, aquele cristão raiz, né? Sem essa teologia, né? Que foi desenvolvida durante os séculos aí por estudiosos que se afastaram das Escrituras pelo anseio, né? De poder ter uma esperança que de fato Jesus não apresenta no Evangelho, nem os apóstolos. Então, aqui está falando que Jesus reina sobre a casa de Jacó. Aí a pergunta que eu faço para vocês: aonde é que fica a casa de Jacó? Né? Hoje a casa de Jacó ela está espalhada, né? Mas tem já o povo de Israel lá, que já está voltando, né? Desde 1948, o povo começou a voltar, é cumprimento de profecias. Por quê? Porque Cristo tem de reinar sobre a casa de Jacó. Aí eu te pergunto, a casa de Jacó fica no céu? Para Cristo reinar lá? Porque ele reinará sobre a casa de Jacó. Ou na casa de Jacó, né? Pode também ser vertido na casa. Ele reinará a casa de Jacó, né? E o reinado não tem fim. Então veja o que a Escritura está falando. Então preste atenção. Jesus ele recebe o trono de Davi. Onde está o trono de Deus? O trono de Deus, agora a gente vai ver no livro de Isaías. Isaías capítulo 66, 1. O trono de Davi é em Sião, tá? Davi fala, né? Os Salmos falam várias vezes, né? Em Sião empossei o meu rei, né? Davi reina em Sião. Então o reino de Davi é lá em Jerusalém, pessoas. Davi, no reino dele não é nos céus. Ó, tem que pensar. O reino de Davi não é nos céus. E o reino que Deus dá para Jesus é o quê? O reino de Davi, o trono de Davi. Presta atenção aqui, ó. O trono de Davi. Deixa eu fazer de outra cor. Esse detalhe aqui tem que ser repetido para ver se entra na cabecinha, né? Porque eu fico vendo as pessoas falarem: ah, Jesus vai reinar no céu, Jesus vai levar a igreja para o céu. Aí tem a religião, né, das Testemunhas de Jeová, que fala que Jesus não vai voltar mais, é invisível, né? E vai levar os ungidos para o céu. Não, pessoas. Né? As evangélicas falam que Jesus Cristo vai vir, vai arrebatar a igreja, vai levar a igreja para o céu, as pessoas vão viver no céu. Mas não é o lugar do trono de Davi. O lugar do trono de Davi é lá em Sião. Quando Davi ressuscitar, Davi ele tem que olhar para o descendente sentado no trono, o lugar em que ele reinava. Entendeu? Não faz sentido isso, não faz sentido. Imagina Davi ressuscita e fala: mas cadê o descendente que iria reinar todos com vara de ferro? Ah, tá lá no céu lá, invisível, né? E aí também umas pessoas foram escolhidas aí e foi também pro céu. Aí Davi vai falar assim: mas eu não fui escolhido? Por que eu não fui escolhido? Né? Ah não, porque é só a igreja. Bom, mas aí entra em contradição com a Bíblia, porque a Bíblia fala que Abraão, Isaac e Jacó iria sentar no reino, né, com os apóstolos, né, e com os vencedores. Iriam comer e beber. Então você tem que definir na sua cabeça, né? Na verdade, assim, aceitar o que a Bíblia fala, né? Porque a Bíblia é clara sobre isso. Se o reino de Deus é na terra ou nos céus. Tanto é, irmãos, que Jesus Cristo fala assim, ó: venha o teu reino, realize-se a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Entende? Então o reino vem para a terra. Como que o reino de Deus vem para a terra? Por meio de Jesus, o seu representante. E onde que Jesus reina? Em Jerusalém, no trono de Davi. Agora vamos ver sobre o trono do Pai, para vocês verem que tem diferença. E a Bíblia fala sobre essa diferença. Diz assim, ó: eis a palavra do Senhor, os céus é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa haveis de edificar? Bom, o que vocês perceberam aqui?
os céus é meu trono. Então o trono do Pai fica no céu. Entende? O trono do Pai fica no céu. Aí você pergunta assim, mas Jesus já foi entronizado, né? Jesus foi entronizado quando ele... Alguns falam que Jesus foi entronizado em 1914, né? E outros falam que Jesus Cristo foi entronizado assim que ele ascendeu aos céus. De fato, a Bíblia fala que Jesus Cristo, quando ascendeu aos céus, ele recebeu glória, honra e poder. Aquele texto de Daniel, capítulo 7, 13 e 14, né? Ele estava parado e vi, né, na visão da noite, alguém semelhante ao Filho do Homem, e ele obteve acesso ao antigo de dias. E foi-lhe dado poder, dominidade e um reino, né? Então isso acontece quando Jesus retorna aos céus, logo após o retorno de Jesus. Porque ele vem em nuvens. Ele não foi embora em nuvens? Quando ele foi embora e ascendeu aos céus, né? Ele foi em nuvens. Então Daniel está vendo aquele momento. Ele fala, né? O Filho do Homem chegando em nuvens. Então ali naquela visão de Daniel, é uma visão em que Daniel teve exatamente do momento em que Jesus ele deixa os seus discípulos na terra, os 500, né? E sobe para os céus. Aí Daniel tem a visão de Jesus Cristo chegando perante o Pai, recebendo glória, domínio e poder, né? Só que, o que acontece? Existe um salmos que fala, espera até que eu ponha todos os seus inimigos debaixo dos meus pés. Então Jesus, de fato, o governo dele inicia logo após a sua ressurreição e ascensão aos céus, não em 1914. A Bíblia fala sobre isso. Então ele retorna aos céus. A gente pode até ver esse texto, tá? Vamos lá. Tá aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Daniel. Vocês já viram que a terra é o escabelo do trono de Deus, né? De Deus, do Pai, que está referenciando ao Pai. Agora vamos ver aqui em Daniel esse momento. Daniel. Por que eu sei que é este momento? Por causa dos conectivos bíblicos, pessoas. Se a gente não ler a Bíblia com conectivos, a gente nunca vai ter entendimento das Escrituras. Nunca. Por quê? Porque a Bíblia, ela faz esses conectivos, tá? Esses conectivos bíblicos. E qual que é o conectivo? A nuvem. Entendeu? Não é à toa que Jesus Cristo subiu em nuvens. Você acha que é desconexo isso? Você acha que ele subiu em nuvens lá e falou nuvens em Atos? Simplesmente para nada? Né? Então, olha aqui. Eu continuava contemplando a visão, bem aqui, ó. As visões noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens. Tá vendo? Olha, vinha nas nuvens. Vinha nas nuvens do céu. Entendeu, gente? Esse é o conectivo bíblico. Se você não conseguir fazer esses conectivos bíblicos, você nunca vai entender a profecia. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, elas pegam esse texto aqui e colocam em 1914. Só que não é em 1914. Vamos aqui, ó. É Mateus, capítulo... Mateus não, Atos capítulo 1. Atos capítulo 8, capítulo 1, verso 8. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, em uma nuvem, e o encobriu dos seus olhos. Ok? Então olha aqui, ó. Aí Daniel tem essa visão. As visões noturnas, quando eu vi alguém semelhante a um ser humano. Por que semelhante a um ser humano? Porque Jesus Cristo estava na forma humana. Entendeu? É duas coisas que conectam os textos. Jesus acabou de ressuscitar, se mostrou aos apóstolos, eles pegaram nas suas feridas, ele comeu com eles, como um ser humano, não como um espírito, não como um anjo, né? Como alguns insistem em dizer, como um ser humano glorificado, entendeu? Aí ele vai e sobe nas nuvens, aqui ó, nas nuvens. E aí aqui em Daniel fala que ele estava vindo nas nuvens. Então isso aqui, irmãos, é continuação disso aqui. Quando você lê Atos capítulo 1, 8, você pega Daniel, você sabe o que aconteceu quando Jesus Cristo subiu. Aí eles não viram mais nada. Aqui não conta a história. Aqui não conta, em Atos não conta a história do que aconteceu. Nesse momento aqui não. Mas aqui no livro de Daniel conta. Qual que é o conectivo? A nuvem e a forma humana. Um homem, um filho de homem.
um ser humano. Entendeu? Então, Daniel estava vendo exatamente o momento em que os apóstolos não conseguiram ver mais. E diz assim, ó, e cobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, né, que aqui são 2 anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ou seja, que subiu ao céu, virá do modo como viste subir. Então, os 2 anjos aqui estão dando testemunho que do mesmo jeito que Jesus Cristo subiu, né, subiu aos céus em nuvens, aí ele está falando assim, ó, esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar também nas nuvens. Tá vendo? E Daniel já nos explica que ele chega ao céu, né, e olha o que acontece lá. Ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. Esse ancião bem idoso aí é o Pai, tá? O Pai, o Deus Todo-Poderoso, tá? O Deus Todo-Poderoso, Yod-Heh Vav-Heh. E foi-lhe outorgada toda a autoridade. Para quem? Para Jesus. O Pai dá a autoridade para Jesus. Glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem. Olha aqui, olha aqui. Isso aqui é King James, tá? Então, se você acha que não pode adorar Jesus, olha o que está dizendo aqui, ó. Não pode adorar Jesus, gente, antes não podia adorar Jesus. Mas agora, quando ele retorna aos céus com seu sacrifício perfeito, olha só o que aqui faz. Aqui fala que agora pode adorá-lo, entendeu? Agora pode adorar, porque o Pai deu autoridade para adorá-lo. Quando lá em Isaías fala que Deus exige devoção exclusiva, né, e não divide com outro Deus, até então ali não estava se manifestado a glória do Filho. Por isso que não podíamos adorar o Filho, porque o Filho aparecia como se fosse um anjo. Então não podia adorar um anjo, entendeu agora? Ele aparecia como o Malach-Iá, o anjo de Iá, né? O Malach-Iá. Então ninguém adorava o Malach-Iá, certo? Obedeciam, né? Êxodo capítulo 22, 23 fala sobre isso, mas não adorava. Só que agora mudou a situação, porque ele veio, morreu, se entregou, nos remiu, nos salvou, retornou e foi glorificado. E aí ele recebe autoridade, glória, reino. Então, neste contexto, não há problema em adorar Jesus. Tanto é que quando ele nasce, né, pessoas adoraram ele, né? Várias pessoas durante o Evangelho falam que foram e adoraram o Filho. E se nós pegarmos essa passagem e olharmos em Apocalipse no capítulo 4, uma outra ocasião a gente faz esse contexto, a gente vai ver que o que você não vê em Atos, capítulo 1, 11, né? Em 7, 8, 9, 10, 11, porque para a visão ali, e continua na perspectiva dos apóstolos, Daniel mostra pra gente o que acontece na perspectiva dos céus, que é Jesus recebendo toda a glória, a honra e domínio eterno, que jamais seria abandonado. E em Apocalipse, no capítulo 4 e 5, né, e 6, lá também fala sobre isso. Inclusive, agora lá é contado que Jesus Cristo estava como se fosse um cordeiro, né, sentado no trono. Aí vem a questão, porque o cordeiro estava sentado no trono, mas o trono não era do cordeiro, o trono era de Deus. A Bíblia fala isso todo o tempo. A Bíblia deixa claro todo o tempo que o trono era de Deus. Então vamos partir para isso, para vocês verem esta outra visão agora. Apocalipse capítulo 4. Aí depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, clamou: sobe para cá, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desse. Então João é levado em espírito, né? Imediatamente eu me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono. Veja que é um trono, pessoas, não é 2 tronos. Um trono.
e o que estava nele nos céus, e nele estava sentado alguém. Ok? Quem que está sentado nesse trono? Aquele, pois, que estava sentado tinha a fisionomia semelhante à de pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecia uma esmeralda. Então aqui quem está sentado no trono é o Pai. O Pai está sentado no trono. E ao redor do trono havia 24 tronos. Olha, então havia um trono principal e em volta 24 tronos, certo? Isso que João vê. E também, o que acontecia? Esses anciãos vestidos de branco, coroados sobre sua cabeça. Do trono emanava relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Isso aí é assunto para um outro vídeo. Diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, né? Então aqui é visto um mar de vidro translúcido de cristal. Beleza. Aí depois, o que acontece? Depois que ele vê esse mar de vidro, ele avista 4 seres viventes, 4 criaturas, que no estudo dos anjos eu falei para vocês que são os serafins querubins, né? Que ficam diante os arcanjos, os 4 arcanjos, né? Que ficam em volta do trono de Deus. Eles eram seres cobertos de olhos, né? Tinham olho para todas as direções. E aí diz assim, ó, o primeiro aparentava um leão, né? Aí vai falar do touro, da águia e do homem. Tinham 6 asas, como de serafins, e eles tinham uma missão. Qual era a missão? Glorificar aquele que estava sentado no trono. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e é e que há de vir. Então este aqui, que nós estamos vendo nessa passagem, é o Pai, ok? Mas vamos lá, vocês vão ver a figura do Filho aí. Toda vez que os seres viventes exclamavam glória, honra, graça, aquele que estava sentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono e adoravam aquele que vive para todo sempre. E eles lançavam suas coroas diante do trono e clamavam: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberania, a Sua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Então aqui é uma visão do trono de Deus, ok? Deus está sentado nesse trono. Agora fica curioso, por quê? Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que clamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Aí João começa a ficar triste, ele chora, porque não havia nem no céu nem na terra alguém digno de abrir aquele selo. Então um dos anjos consolou-me, afirmando: Não chores, pois o leão da tribo de Judá... Até arrepio, né, quando fala leão da tribo de Judá. Olha só, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e rompeu os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E note que antes, né, ele já tinha descrito as 7 lâmpadas ali, mas ele não percebeu que aquilo era uma manifestação de Cristo. Entende? Primeiro ele olha, ele vê as lâmpadas, os 7 Espíritos de Deus. Ele fala isso, vocês viram aí na leitura. Ele fala dos 7 Espíritos de Deus, mas ele não se dá conta que era Jesus. Ele vê o Pai sentado no trono, na sua glória, que era o ancião de dias, e vê os 7 Espíritos ali. E aí depois, quando ele se apercebe esses 7 Espíritos, ele é o quê? O cordeiro com 7 olhos,
que são os 7 Espíritos de Deus. Tá vendo? O Cordeiro, ele é os 7 Espíritos de Deus enviado para toda a terra. Tá vendo? Eu vou ler de novo. Um cordeiro que parecia estar morto e que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Tá vendo? Então, aquela ali já era a manifestação de Cristo. Em volta, ele viu o Pai sentado no trono, ele viu os 24 anciãos, ele viu os 7 Espíritos de Deus, mas ele não discerniu que era o Cordeiro. Aí ele viu um rolo na mão do Antigo de Dias, ninguém podia abrir esse rolo, ele começa a chorar, o anjo fala para ele, há esperança. E aí quando ele vê, ele olha de novo com atenção aos 7 Espíritos, ali ele vê o Cordeiro, com 7 olhos e 7 chifres, que é os 7 Espíritos de Deus também. Então ele pega o livro do que estava sentado no trono. Veja que são 2 pessoas, o pai e o filho, certo? Aqui então vai começar a falar mais sobre esse detalhe. Nós vamos ler porque é importante. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Então, tá vendo? Olha o que eu acabei de falar para vocês. Isso aqui, gente, é a mesma visão de quando Daniel ele vê o Antigo de Dias e o Filho do Homem. O Filho do Homem se aproxima do Antigo de Dias. É a mesma visão. Só que em Daniel ele fala de uma maneira, agora em João ele fala de outra. É a mesma narrativa. Em Daniel fala que ele recebe o trono, a autoridade e o poder. Aqui, quando ele chega perante o Pai também, como Cordeiro morto. Por quê? Por que ele se apresenta com o Pai como Cordeiro morto? Porque ele tinha acabado de subir aos céus. Essa é a conectiva. Por isso que é mostrado como um Cordeiro morto. Não faz sentido passar quase 1914 anos, quase depois, né? Igual as pessoas falam 1914, né? Que isso aconteceu isso em 1914. Não faz sentido depois de tanto tempo isso. Foi logo após a sua ressurreição aos céus que ele apresenta os seus sacrifícios ao Pai, entende? Aqui está falando disso. E nesse mesmo momento que ele recebe o sacrifício, o Pai recebe o sacrifício, ele infunde poder. E ao mesmo tempo que ele infunde poder, ele dá toda a autoridade. Ao mesmo tempo que ele dá toda a autoridade, ele revela mistérios. Ao mesmo tempo que ele revela mistério, ele dá o Apocalipse na mão de Jesus. Ao mesmo tempo que ele recebe o Apocalipse, ele transmite isso à sua igreja, por meio de João, às 7 igrejas. Então, gente, está tudo conectado. Jesus Cristo, ele foi aos céus porque ele precisava ir aos céus. Ele tinha que morrer, retornar aos céus para receber o poder, para receber a glória, para receber o domínio. E aí ele não se assenta no seu trono. Vamos continuar lendo. Você vai entender. Aí todos adoram a Jesus, não somente os humanos aqui na Terra, quando ele esteve na Terra, mas também todos reconhecem Jesus Cristo como autoridade máxima e régio. Por isso que aqui fala que eles se prostraram diante do Cordeiro, tá? Aqui basicamente adoraram o Cordeiro, tá? Cada um deles com uma harpa e taças de ouro, né? Cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então todos os que estavam lá, eles representam, né, tudo o que foi feito pela humanidade no programa sacerdotal de Cristo, de oferecer incenso a Deus por meio de seu sacrifício. É como se Cristo estivesse como sumo sacerdote ali, entregando o sacrifício para o Pai. E ali, quem estava testemunhando essas coisas? 24 santos, né, como menciona aí. E eles cantavam um novo cântico, né? Olha que aqui é o novo cântico, gente, olha. Quem cantava o novo cântico? Os 24 criaturas e as quatro criaturas, os 4 arcanjos, né? Tu és digno de tomar o livro, abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de língua, povos e nações. Tu constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, assim reinarão sobre a terra, ou reinarão na terra. Já fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre aqui, olha, pode ser também reinarão na terra. Então Jesus, com seu sangue, ele compra pessoas para reinar na terra, certo? Aí vamos continuar aqui porque é importante o que acontece. Olha aqui, ó.
Digno és o Cordeiro que foi morto, de receber a plenitude, o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Gente, vamos parar para pensar e vamos ser honestos. A Bíblia, ela fala que quando o Cordeiro receberia toda a glória, o poder e a honra, haveria uma festa nos céus. E ele receberia todo o poder quando isso acontecesse. Se fosse em 1914, né? Se fosse em 1914, Jesus Cristo não teria dito isso aqui, olha. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja que aqui está, me foi dada, certo? Toda a autoridade me foi dada. Então, pessoas, não foi em 1914 que isso aconteceu. Entendeu? Não tem como, não pode ser. Simplesmente não pode ser. Foi no momento em que Jesus Cristo ele sobe aos céus que isso acontece, né? Quando ele sobe aos céus. Depois a gente vai conversar mais detalhadamente sobre isso, porque existem umas coisas que vocês precisam entender, né? Para se encaixar melhor sobre isso. Mas o reino de Deus, ele inicia-se quando Jesus Cristo é ressuscitado e glorificado, certo? Por isso que a mulher não pôde tocá-lo. A mulher veio tocar e falou assim: não me toque, que eu ainda não fui perante meu Pai e seu Deus. Entendeu? Ele não deixou tocar, a mulher não podia tocar nele, por quê? Ele era o sacrifício santo e aceitável. Então não podia ser maculado. Por isso que ele não pôde ser tocado. Aí naquele mesmo dia ele sobe aos céus, né? Ele rapidamente sobe aos céus e acontece todas essas... Apresenta a Deus o sacrifício. Depois, logo à tarde, exatamente na festa das primícias, onde o sacerdote apresentava o sacrifício a Deus, né, no altar, o Senhor Jesus aparece e agora os discípulos podiam tocá-lo. Quer dizer, ele já tinha se apresentado perante o Pai. E depois de 40 dias ele vai aos céus e acontece todas essas coisas que nós estamos falando aí. Mas quando ele se apresenta após a sua ressurreição, o Pai já empossa ele com todo o poder. Tanto é que ele transpassava a parede, ficava invisível, mudava de rosto, né? Fazia um monte de coisas. Entendeu? Por quê? Porque ele já tinha sido empossado. Aí fala, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Então ele já tinha sido empossado com todo o poder. Só que aqui, olha, quando você vê aqui, olha, aqui acontece tudo isso. Tá vendo? Apocalipse está descrevendo isso. Aqui, Apocalipse 5, ela é o explicativo mais detalhado de Daniel, capítulo 7. Só que aí nós estamos ainda nessa questão. Jesus, ele subiu aos céus. Depois de 40 dias, ele sobe aos céus. Certo? E aí os Salmos falam assim, olha, assenta-te à minha direita até que eu coloque os seus inimigos como escabelos diante de seus pés. Então Jesus, ele se assenta à direita de Deus. Por isso que quando Estevão morre, ele fala, veja os céus abertos e Deus e Jesus à sua direita. Então Jesus, ele está sentado à direita do trono de Deus. Jesus não está sentado no trono dele, Jesus Cristo está sentado no trono do Pai. Não, mas isso não é possível. Jesus Cristo foi coroado, né? Sim, ele foi coroado, mas ele ainda não está sentado no trono dele, entendeu? É o que a Bíblia fala. Vamos ver aqui, vocês vão entender isso. Aqui no livro de Apocalipse, tá? Estou aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2. Aí diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Preste atenção. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Preste atenção nessa informação. Eu vou voltar aqui para Lucas,
porque esse texto de Lucas é importante. Eu vou até marcar aqui, ó. Dará o trono de Davi, seu pai. O Senhor Deus dá o trono de Davi para Jesus. Ele não dá o trono dele para Jesus. Ele deixa Jesus sentar na sua direita. Hebreus fala isso. E ascendeu aos céus e está sentado no lado da majestade nas alturas. Esperando. Né? Esperando. Vamos lá. Aí ele fala assim, ó. A quem vencer, sentar-se-á comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha, existe 2 tronos, o trono de Jesus e o trono do Pai. Existem 2 tronos, o trono de Jesus e o trono do Pai. Detalhe, o trono do Pai, quem senta é só o Filho e o Pai. Agora nós poderemos sentar no trono de Jesus, não no trono do Pai. É aqui que está a resolução de todos os problemas que a teologia mal elaborada ela não conseguiu explicar, ao dizer que todos irão para o céu. Não é isso que irá acontecer. Porque todos os vencedores se assentarão no trono de Jesus, não no trono de Deus, que é nos céus, mas no trono de Jesus, que é o de Davi, que é em Sião. Vocês conseguiram perceber isso? No meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Entende? Então, existe o trono do Pai, que ele divide com o Filho somente, e existe o trono do Filho. Por isso que Jesus Cristo teve que se sentar e esperar. Por quê? Porque ainda não é o tempo dele sentar no seu trono. Entendeu? Entendeu agora? Entendeu por que Jesus Cristo ele não recebe o reino em 1914? Ele já recebeu há muito tempo. Só que ele ainda não se assentou no seu trono glorioso. Quando isso vai acontecer? Quando ele voltar. Na sua volta. Por isso que o rei está chegando. O rei está chegando. O rei está chegando. Não é assim que nós vamos gritar? O noivo voltou. Por quê? Porque é o momento em que o rei Jesus ele reina no mundo. Reina no mundo. Não faz sentido Jesus Cristo reger as nações com vara de ferro nos céus. E não faz sentido os profetas que testemunham que ele estará aqui na terra. E agora nós vamos ver isso. Mas primeiro nós vamos ver uma passagem que fala que ele voltará. Eu vou aqui abrir minha Bíblia aqui na versão viva também, porque a versão viva é a melhor versão que transmite a melhor ideia desse texto. E aí eu vou abrir para vocês aqui, olha, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. O apóstolo Pedro está fazendo então um discurso para os judeus que tinham participado, né, de certa forma, em dar sentença para o Machia. Aí ele fala assim, ó, 3, versículo 18, diz assim, ó, Atos, nessa coluna aqui, ó, estou mexendo, tá bom? Aí diz assim, ó, porém, Deus estava cumprindo seu plano de que o Messias devia sofrer todas estas coisas. Então Deus estava cumprindo o seu plano de que o Messias devia sofrer todas essas coisas. Onde está esse plano? Em Isaías capítulo 53, que fala de Jesus Cristo sofrendo, Jesus sofredor. É o capítulo em que os judeus se esqueceram de ler, porque se eles tivessem lido, eles não teriam interpretado Jesus como sendo um fraudador, porque eles achavam que o Messias seria um rei poderoso. De fato, eles não estavam errados. Jesus viria como um rei poderoso. Eles interpretaram que Jesus salvaria eles do jugo de Roma. De fato, Jesus irá sim salvar os judeus dos jugos das nações. Zacarias falava isso.
Por isso que tem que estar em harmonia com as Escrituras. Eles não estavam errados, só que eles tinham esquecido de ler as Escrituras completas. É isso que acontece com a maioria das religiões hoje. Eles criam suas teologias sem observar o que os profetas falam. Eles desprezam os profetas para se apegar a um texto bíblico. Quando um texto fala uma coisa e um outro fala outra e parece que há uma desarmonia, a gente tem que tentar entender o que as duas coisas estão falando. Quando Jesus Cristo fala que sobre o reino dos céus, né, o meu reino não é deste mundo, ele não está dizendo que o reino dele não vai ser neste mundo. Entende? Porque eles queriam fazê-lo rei naquele momento. Mas quem iria fazer ele rei não era aquelas pessoas, era o Pai. Por isso que ele fala que o reino dele não era daquela fonte. Mas isso não significa que ele não reinaria na terra, porque várias e várias outras profecias dos profetas e dos apóstolos, e ele próprio fala isso. Como ele diz, venha teu reino. Quando o Salmos de 72 fala que o rei estaria aqui na terra e haveria paz e segurança, ele livraria o pobre que clama por ajuda. Então você vai ver, assim, costurando e vendo as profecias, você vai ver claramente que Jesus, em todos os lugares nas Escrituras, está testemunhando que ele governaria o mundo, ele voltaria. Ele mesmo disse que ele voltaria. Aí diz assim, ó, agora mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para ele, a fim de que ele possa limpar os pecados de vocês e mandar da presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio, enviando-lhe novamente Jesus, o Messias de vocês. Por que novamente? Você já leu e já pensou sobre isso? Você que acredita que Jesus não vai voltar, que ele vai voltar invisível, que o reino dele é no céu? Por que o apóstolo Pedro fala que Jesus Cristo vai vir novamente? E enviar-lhe novamente Jesus, o Messias de vocês. Porque a primeira vez que ele veio, poucos reconheceram que ele era o Messias de Israel. Só que na segunda vez todos vão reconhecer, porque Zacarias fala isso. Os judeus, eles vão reconhecer. É assim que todo Israel será salvo, como o apóstolo Paulo fala. Portanto, ele deve permanecer no céu, presta atenção. Ele quem? Jesus. Permanecer aonde? No céu. Até quando? Até todas as coisas sejam finalmente recuperadas do pecado. Quando todas as coisas forem recuperadas do pecado, Jesus Cristo volta. Entendeu? Ele deve permanecer no céu até. E aí, no verso anterior, falou que Deus mandaria novamente Jesus. Conforme foi profetizado desde os tempos antigos. Isso que eu estou falando para vocês, irmãos, não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, não. É os profetas que estão falando isso. Olha o que o apóstolo Pedro falou aqui, olha. Vou ler de novo para não parecer que eu estou tentando enganar vocês. Enviar-lhe novamente Jesus. Aqui Pedro está falando com pessoas que tinham visto Jesus e Jesus morreu e ressuscitou e foi para o céu. Ele está falando enviar novamente Jesus. Espera aí, quando Jesus Cristo foi enviado pela primeira vez? Quando? Quando ele morreu como homem. Aqui ele está falando que Jesus Cristo vai vir novamente como o Messias de Israel, porque ele está falando a judeus. Por que ele vai vir como Messias de Israel? Porque Jerusalém vai estar cercada. Então ele vai ter que voltar para salvar Jerusalém. E os judeus vão reconhecê-lo como aquele Jesus que eles acreditavam, aquele Messias que eles acreditavam. Só que eles estão 2000 anos errados. Entendeu? Eles ainda continuam esperando o Messias. Uma das características do Messias, porque a outra eles não entenderam. Porque Deus fez assim. O apóstolo Paulo falou que Deus endureceu o coração dos judeus para que pessoas das nações pudessem reconhecê-lo. Romanos, é só ler Romanos. Deus imputou a Israel o castigo para que nós, que éramos desobedientes, pudéssemos nos reconciliar. E depois ele vai dar a reconciliação a Israel para que todos possam provar da desobediência para podermos entender e aceitar a disciplina e a forma de Deus nos salvar por meio de seu Filho. Assim, lá em Romanos fala, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento do Senhor, quão inescrutáveis são os seus caminhos e além de pesquisas são o seu entendimento.
Tá vendo a sabedoria de Deus? Ele pega, ele endurece o coração dos judeus, os judeus rejeitam a Cristo, e eles entram num estado de dureza. Isto é uma deixa para que as nações pudessem conhecer o Evangelho, e quando termina o tempo dos gentios, como é mencionado em Lucas, o Israel está pronto também para a colheita, por meio do tribulon ou por meio da tribulação. E Jesus volta, como os apóstolos falaram, como os profetas falaram, como ele mesmo falou, e os judeus se arrependem. Bom, vamos agora, vocês viram aqui, né? Que ele vai voltar, ele fica no céu, ele permanece no céu, até que todas as coisas estejam recuperadas do pecado. Tá bom? Então ele recupera o mundo, né? Quer dizer, ele regenera o mundo por meio do evangelho da igreja. Israel mantém-se com o coração duro, ele permite que as nações elas cerquem Jerusalém. Então vai começar ali uma grande tribulação, um heliocentro da grande tribulação vai ser em Jerusalém, Israel, embora isso vai refletir em todo o mundo, com a perseguição de cristãos e judeus, por causa do grande ateísmo que vai ser pregado no mundo, né, para que possa vir o governo do anticristo, que é a pura encarnação do Satanás, o diabo, né, com todos os desígnios do diabo. Daí, o que nós chegamos? Nós chegamos agora no livro de Zacarias. Que fala assim, ó. Zacarias capítulo 2. Então vocês entenderam, Jesus Cristo vai para os céus, prepara corpos, fica esses 2000 anos aí para salvar o mundo. Por que Jesus Cristo não voltou ainda? 2000 anos já passou. Quer dizer, 2000 anos ainda não, né? 2033 por aí, 2034, 2030, que vai dar 2000 anos que ele morreu. A gente não sabe exatamente o ano certo. Mas por que quase 2000 anos? Porque ele está esperando esse tempo todo, recuperando pessoas do mundo. O mundo está sendo curado. Ah, mas como que está sendo curado? Só tem guerra, ódio, destruição? O evangelho está sendo pregado. E pessoas estão sendo salvas individualmente nesse processo, formando assim a igreja de Cristo. Ele deu também oportunidade para as nações. Daí, olha só agora, no livro de Zacarias, capítulo 2, 8. O Senhor, bem aqui, ó. O Senhor da glória, que é o Pai, me enviou, aqui é Jesus falando, me enviou para lutar contra as nações que os oprimiram. Aqui está falando de quê? De Israel. Israel vai estar cercada. Porque quem faz mal a vocês, toca na menina dos olhos do Senhor. Então Israel aqui, gente, não é só Israel, a nação de Israel, também os remanescentes de Israel, né? Apocalipse fala isso, capítulo 12. Que tem a obra de dar testemunho de Jesus. Então é as duas coisas. Eu esmagarei essas nações com as minhas próprias mãos. Isso aqui é Jesus quando voltar, entendeu? E os que são escravos serão seus senhores. Quer dizer, nós viraríamos escravos por um tempo, mas nós depois se tornaremos senhores desses que nos escravizaram. Quando isso acontecer, vocês saberão que foi o Senhor do universo que me enviou. Presta atenção. Presta atenção. Envie novamente Jesus a vocês. Quando isto acontecer, vocês saberão que foi o Senhor do universo que me enviou. Então, o Senhor do universo, o Pai, ele envia Jesus para salvar Israel. Porque o Israel é de Deus, entendeu? O Israel é de Deus. O Israel é de Deus. Então Jesus ele vem salvar Israel. O Israel de Deus não é só judeus, entenderam? Também são os remanescentes que dão testemunho de Jesus. Então, nesse momento da grande tribulação, Jesus ele tem que voltar, entende, gente? Ele tem que voltar. Canta de alegria, Jerusalém. Olha só, Jerusalém, tá vendo? É Jerusalém, gente. Não tem como vocês tirarem Jerusalém da jogada. Eu sei que muitos cristãos acabam se tornando antissemitas, né? Antissemistas, sem querer até. Por quê? Porque eles desprezam, desvinculam Israel do propósito de Deus e tira a peça principal do quebra-cabeça. Entende? Depois de Jesus Cristo, gente, depois de Jesus Cristo, Israel e a igreja são duas peças principais do quebra-cabeça.
sendo a igreja também Israel. Entende? A igreja se torna Israel, o Israel de Deus. Então, se você tira o Israel carnal, você tira uma peça do quebra-cabeça e você não entende, porque você olha e você não vai conseguir ver a figura nunca. Por que as pessoas não conseguem entender essas coisas que estou falando? Por causa da teologia da substituição. Por causa da crença de que as pessoas irão para o céu e outros vão ficar na terra, ou às vezes até a terra vai ser destruída. São coisas que vai desfigurando o quebra-cabeça, a imagem total do plano de Deus. Primeiro você tira Israel carnal da jogada. Israel, eles rejeitaram Jesus e foram rejeitados. Naquele contexto que Jesus Cristo estava falando ali, ele não está falando para Israel, ele está falando para os líderes religiosos. Então os líderes religiosos foram rejeitados, mas o povo de Israel jamais seria rejeitado. Senão Isaías 33 estaria mentindo. Porque ele fala que enquanto houvesse céus e terra, e sol e lua, Deus jamais rejeitaria Israel. Quer dizer, para Deus rejeitar Israel, o sol não devia existir mais. Então, gente, não tem como nós tirarmos a nação de Israel, o povo judeu, os propósitos de Deus, das profecias. É igual os judeus, eles não entendem as profecias direito porque eles tiram Jesus. Como é que você vai entender o quebra-cabeça todo se você tirou o agente principal da salvação? Entendeu? Aí os cristãos, o que eles fazem? Eles não entendem também, por quê? Porque eles tiram ali os judeus carnais. Ah, não, Jesus falou que iria rejeitar a nação, que ia escolher outra que dava fruto. Não é isso que ele está falando. Se você pegar o contexto geral bíblico, você vai ver que não é isso que ele está falando. E outra coisa, no próprio texto que vocês tanto usam aí, vocês não lêem o texto inteiro. Porque lá no final do texto fala assim, olha: eis que vossa casa vos fica abandonada até vocês reconhecerem bendito aquele que vem no nome de Adonai. Então vocês pulam um texto bíblico. Você só lê só o que interessa para vocês. O restinho vocês não lê. O que está falando lá no restinho? No último versículo do verso 23. Que os judeus ficariam com a casa abandonada até que eles reconhecessem o Messias. Quando isso acontece? Zacarias, né, gente? Aí tem que ler profeta, não tem jeito, né? Quer entender Bíblia, mas não lê profeta? Aí não tem jeito, aí fica inventando teologias furadas, né? Teologias que não existem. Aí fica faltando a quebra-cabeça e fica essa luta, né? De 144 mil, de ungido, de reino milenar nos céus, de corpos espirituais, de Cristo invisível que jamais voltará. Aí tem uns que fala que vai ser na terra o paraíso, o outro fala que vai ser no céu. Tudo isso aí por quê? Por causa da confusão religiosa, porque não lê profeta, não medita, só pega aquela teologiazinha ali pronta ali, baseada num texto só, e esquece outras. E aí, como é que fica isso aí? Cante com alegria Jerusalém, porque venho. Quem vai vir? Jesus. Vem o quê? Viver entre o seu povo, diz o Senhor. Aqui o Senhor é Jesus. Então Jesus vai vir morar em Jerusalém, em Sião. É o que está falando. Aí, ó. E quando isso acontecer, muitas nações se converterão ao Senhor. Quando isso acontecer, muitas nações se converterão ao Senhor. Então, quando Jesus volta e começa a reinar no mundo, as nações se convertem a Ele. Então, Jesus também, gente, outra mentira que foi contada. Jesus não vem para exterminar 99,9% da humanidade, não. Como algumas pessoas ensinam. Que o Armagedon, Jesus vai destruir todo mundo, só vai sobrar um tiquinho de pessoas só. Primeiro que é incoerente, porque Jesus Cristo vai ter que reinar nas nações com vara de ferro. Que nações é essas? Que se só vai ficar um tiquinho de gente, que nações é essa que ele vai reinar? Ele vai ser um rei sem súdito? Aí você vai falar assim, ah não, é esses mortos que vai ser ressuscitado. Já é outro 500. A Bíblia fala que Jesus Cristo vai reinar sobre as nações. Aqui, ó, as nações vão se converter. Então não está falando dos mortos ressuscitados, não. Porque quem vai ser ressuscitado, ele também vai ter que passar por esse processo. Mas muitas nações vai se converter ao Senhor e passarão a ser também meu povo. Então Deus, ele no milênio usa Jesus para chamar as nações. A mesma relação que a igreja já tem com ele.
Eu morarei junto com elas, e então vocês saberão que foi o Senhor do Universo que me enviou a vocês. Aqui não está falando do Pai, tá, gente? Aqui está falando do Filho. Eu morarei junto com elas sim, com as nações. Aonde que vai ser isso? A ideia morar na Bíblia é estar aqui junto, gente. Só dá certo essa teologia aí que vocês inventaram, né? Que a religiosidade inventou quando você rasga o profeta Jeremias, quando você rasga o profeta Ezequiel, quando você rasga o profeta Isaías, aí dá certo. Porque quando você leva em consideração o que os profetas estão falando sobre o reino na terra, não tem como você negar isto, que Jesus vai vir morar aqui. Então vocês saberão que o Senhor do Universo que me enviou a vocês, tá vendo? Venha teu reino. O que é a pedra que cai no pé da estátua? É Jesus vindo. Aonde que a estátua está, meu Deus? Aonde que a estátua está? A estátua está no céu? Porque se a estátua está no céu, a pedra bate lá e aí sim, o reino vai ser lá. E Jesus vai estar lá. Mas a estátua de Daniel, os pés estão na terra. A estátua toda está na terra. A pedra atinge a estátua no pé e a pedra fica aqui e se transforma num grande monte aqui. Então o reino de Jesus não é nos céus, o reino de Jesus é na terra. A menos que a estátua esteja nos céus, né? Aí você vai ter que inventar isso aí, porque na Bíblia não fala. Judá será a herança do Senhor na Terra Santa, porque mais uma vez o Senhor escolherá Jerusalém e a abençoará. Tá vendo? É a promessa de Deus a Davi, gente. Tem que cumprir. Entendeu? Quando Davi recebeu a promessa de que Jerusalém será amada para sempre, ele escreveu isso nos Salmos. Vocês acham que Deus está de brincadeira, é? Não é possível que vocês estão achando que Deus está de brincadeira. Que Deus ele é de meia palavra. Ele fala uma coisa agora e depois ele muda. Se Jerusalém é a cidade amada, e se Jerusalém vai durar para sempre, né, como a Bíblia fala, por que então insistir nessa doutrina que descaracteriza toda a verdade bíblica do reino milenar na Terra? Simplesmente por causa de interesses religiosos? É triste, é doído isto. Vamos ver. Aí diz assim, ó: calem-se, cheios de respeito. Todas as nações vão ter que calar-se quando Jesus chegar. Diante do Senhor, que é Jesus, que vai estar aqui. Todos os homens, porque ele veio para a terra. Jesus veio para a terra. Isso é Zacarias capítulo 2. Viva! Abra sua Bíblia viva e leia isso na Viva. Porque as outras Bíblias não trazem esse entendimento. Mas a Bíblia viva traz. Algumas outras até traz, mas a Viva é a melhor. Neste versículo. Deixando os céus o seu santo lar. Então Jesus deixa os céus, seu santo lar, para viver na terra. É isso que significa Emanuel, conosco está Deus. É isso que significa Apocalipse 21. Eis que a tenda de Deus está com a humanidade. O que é a tenda de Deus? É Jesus. E ele habitará com ele. Ele quem? Jesus. Habitará com a humanidade. Jesus habitando com a humanidade. É o que Jesus Cristo sempre quis. Provérbios 8 fala: o que eu mais gostava estava com os filhos da humanidade, com os filhos dos homens. Então Jesus sempre quis vir morar com a gente. E ele vai vir morar com a gente e vai vir reinar a gente. Com a gente. Quem for rei e sacerdote com ele vai reinar com ele. O que? As nações. E isso vai ser como? Com vara de ferro. Para fazer com que as nações todas aprendam a se comportar. Porque depois quem vai vir é o Pai. Isso é assunto para um outro vídeo. Terminando agora o nosso estudo, vamos ver a última profecia. Gente, tem profecia aqui que não acaba mais. Se eu fosse parar para fazer todas as profecias, ia ficar tipo assim, uns 7, 8 vídeos de 1 hora ou mais, tá? Então, tá dando 1 hora de vídeo, nós vamos só ler agora essa profecia de Zacarias 14, finalizar o vídeo. Fiquem atentos, Zacarias capítulo 14. Fiquem atentos, porque o dia do Senhor está se aproximando. Nesse dia o Senhor reunirá as nações para lutarem contra Jerusalém. Tá vendo? A volta de Jesus ela está relacionada com as nações cercarem Jerusalém, que é a mesma coisa que foi falado em Apocalipse 16 sobre o Armagedon. E vão ajuntar, né, são de fato 3 expressões inspiradas por demônios rãs, ou demônios cara de sapo, né?
e vão aos reis de toda a terra, a fim de ajuntá-los para a guerra do grande dia de Deus o Todo-Poderoso, num lugar em hebraico chamado Megido, Monte Megido, Monte do Armagedon, ok? Monte Megido, Monte do Armagedon. Onde que é o Monte Megido? Em Israel. Então, pessoas, pensa, Deus está dando a dica, está falando claramente, vocês estão fantasiando a espiritual, está espiritualizando tudo e está perdendo a salvação. Está perdendo a gloriosa revelação do Senhor Jesus, falada pelos profetas, falada pelos homens santos. O Megido, ele existe até hoje, e é lá que vai ser ajuntado os reis da terra para lutar contra Jerusalém, pois Zacarias não está mentindo. Isso jamais aconteceu, vai acontecer. Fique atento, porque o dia do Senhor está próximo. Nesse dia o Senhor reunirá as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, as mulheres violadas, e metade da população será escravizada. A outra metade ficará no que sobrar da cidade. Isso aqui eu já expliquei no outro vídeo, sobre as 3 partes. É muito interessante. Se eu achar que depois o vídeo que eu falei isso, eu vou colocar na descrição também. Então o Senhor aparecerá aqui, ó, aos adeptos aí do Jesus voltar invisível. Gente, vai ler Bíblia. Não estou falando com falta de respeito, com nada não. Mas vai ler Bíblia. Jesus não vai voltar invisível. Jesus, ele aparecerá. Então o Senhor aparecerá totalmente preparado para a guerra, pronto para lutar contra as nações. No Armagedon, no começo de conversa, Jesus, as pessoas vão ver Jesus. Principalmente os que estão lá em Israel, lutando contra Israel. Porque vai ser uma glória gigantesca. Ele disse, vocês verão o Filho do Homem vir na sua glória. Ou Jesus está mentindo, ou de fato o nosso mestre é mentiroso. Quando ele falou que verão o Filho do Homem vir na sua glória. Naqueles dias, seus pés pisarão no Monte das Oliveiras. A Bíblia até fala onde Jesus Cristo vai descer. A Bíblia até fala onde Jesus Cristo vai descer. A glória vai ser vista em toda a terra, mas aonde que ele vai descer? Vai ser em Jerusalém. Exatamente aonde? No Monte das Oliveiras. Aí o capítulo 14 vai falar sobre esse dia, vai falar de muitas coisas que vai acontecer. E depois, quando essa guerra acabar, essa guerra contra Israel e contra o mundo, né? E Jesus destruir todos os maus, todos que receberam a marca da besta, e ele jogar a besta e o falso profeta dentro do Geinon, né? Da Geena lá, o que vai acontecer? Presta atenção. No final, os que entre as nações que atacarem Jerusalém, essa versão aqui já não é tão boa, tá? Então, vamos só colocar outra aqui para vocês entenderem melhor. Aqui, ó. No final, os que entre as nações que atacarem Jerusalém sobreviverem às pragas, a praga, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Então é o seguinte, vai restar pessoas, entende? O ponto é esse. Vai ter nações que vão lutar contra Jerusalém. Ó, isso aqui eu tô falando para quem sabe. É uma péssima ideia lutar contra Israel, tá? Se você não gosta de Israel, se você não gosta do judeu, eu acho melhor você nem gostar da sua vida, porque não tem como você não gostar de Israel e esperar viver futuramente nas graças de Deus, que não tem como. Quem toca em vocês como se toca na menina dos meus olhos, né? A Bíblia fala isso. Então, quem não gosta de Israel, gente, é a hora de começar a gostar, de começar a aprender sobre Israel, começar a simpatizar, porque é a nação escolhida, entende? E nós, que pertencemos a Cristo, nos tornamos parte de Israel. Você está sendo, digamos assim, você está ganhando a cidadania israelita. Como que você faz para ganhar a cidadania israelita? Você que não é judeu, acreditando no Messias de Israel. Ele te dá essa cidadania. Mas você não pode odiar a cidadania. Você não pode odiar o judeu, os filhos de Abraão. É por meio de Abraão que as bênçãos vêm para todas as nações. Como é que você vai odiar esse povo? Você tem que amar esse povo, por mais que eles sejam cabeça dura, por mais que eles estão afastados hoje do Messias. Mas tem profecia, tem promessa, tem arrependimento.
tem união total da casa de Israel no final. A casa de Judá e a casa de Israel, elas serão de novo uma só no bastão, né? Não foi o que Ezequiel falou? Que Cristo pegará os dois bastões e fará dele um só? Então tem união entre gentios e judeus novamente, tem uma reconciliação com o povo judeu. Se você não consegue amar o povo judeu hoje, como é que você vai fazer isso quando Jesus vir? Entendeu? Se você detesta tudo que vem de judeu, que você fala que é judaizante, você está perdido. Entende? Você está perdido por quê? Porque Jesus Cristo não veio para causar divisão étnica. Ele veio para unir as etnias. Paulo falou que por meio da sua carne, ele destruiu o muro que separava. Esse muro é o que separava lá no templo os judeus dos gentios. E Cristo veio para derrubar o muro, e você está edificando o mesmo muro novamente, porque você odeia o judeu, porque você acha que o judeu rejeitou Cristo. Nada disso aconteceu porque se Deus não deixou, porque Deus planejou assim, Deus quis assim, Deus fez assim, Deus endureceu os judeus, como Deus tinha endurecido os gentios antes. Quando Deus tinha uma relação apenas com os judeus, as nações eram endurecidas. Entende? Mas agora ele intencionou endurecer os judeus para a salvação das nações. Então, como Paulo falou, não glorie sobre os da casa, não glorie sobre a oliveira verdadeira, porque você é a oliveira brava e foi enxertada. Se Deus enxertou você que é brava, ele pode muito bem enxertar novamente a original, a cativa, a da casa. Romanos, capítulo 9, 10, 11. Tem que ler, gente, tem que estudar. Bom, vou finalizar então esse estudo. O reino de Cristo é na terra. Este é o primeiro estudo que eu falo sobre isso. Vou fazer outros estudos mostrando para vocês que Jesus Cristo vai reinar na terra. Ele vai vir da forma visível e ele vai reinar de Jerusalém. Espero que este estudo tenha enchido o seu coração de esperança, paz, na graça de Mashiach Yeshua e do Pai Yodhi Vavirei, continuando sempre na santidade e esperando a vinda e a manifestação de nosso Mestre.